É o seguinte, meus amigos, nesse próximo sábado teremos a despedida do John Cena aos rings da WWE. Ele fará seu último combate no Saturday Night's Main Event contra o general do ringue, Gunther. Eu resolvi fazer uma retrospectiva desse ano de despedida do John Cena. Vamos lembrar que ele anunciou desde o final do ano passado que 2025 seria o seu último momento, faria suas últimas lutas, né? Então vamos relembrar aqui os pontos altos, pontos baixos, fazer uma análise geral. Antes de tudo, vou pedir para você deixar seu like e se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. E vamos nessa, ó. Começo do ano, John Cena participou do Royal Rumble Match, meus amigos. Pois é, ele tinha aparecido no Raw Netflix para avisar que ele estaria no Royal Rumble Match. Era algo que se esperava mesmo ali que o John Cena estaria lá. Era um dos favoritos a ganhar o Royal Rumble, já que como era o último ano dele, esperava-se que ele disputaria o título mundial mais uma vez. E talvez ali virar o maior campeão da história ali. Ele já tinha 16 vezes o título mundial empatado com o Ric Flair. Iria chegar ao 17º reinado e muitos pensavam que seria então através de um Royal Rumble ele venceria o terceiro, empataria inclusive com o Stone Cold no recordes de Royal Rumble Matches. E no fim das contas não deu John Cena, o Punk era um que corria por fora, também não ganhou, o Roman Reigns, o Seth Rollins, Drew McIntyre, tinha muitas opções ali, o próprio The Rock que não participou, mas tinha muita gente cogitando ali uma vitória dele caso ele aparecesse, mas quem ganhou foi o Main Event, Jey Uso eliminando inclusive o John Cena por último ali, foi um desastre. E bom, Elimination Chamber, ele foi lá então participar do Elimination Chamber Match, sobrou no final ali ele e o Punk. O Rollins, que tinha sido eliminado pelo Punk, voltou, fez um stamp no Punk. O John Cena, meus amigos, ali já marcou um negócio meio estranho, porque ele aproveitou então ali da vantagem pra ganhar do Punk. Claro, ele não roubou, foi o Rollins que roubou, só que ele meio que tipo assim, dane-se, o cara atacou o Punk, eu não vou ficar esperando o Punk se recompor pra eu seguir a luta não, eu vou acabar aqui já era. Meteu um STF no CM Punk, o CM Punk ali apagou, e ele então vence o Elimination Chamber Match e virou ali desafiante ao título mundial do Cody Rhodes na WrestleMania. Cody Rhodes, que naquela noite tinha que responder o The Rock ali se ele aceitava vender sua alma pro The Rock ou se ele seguiria ali recusando, né, o The Rock. Cody Rhodes recusou, o John Cena dá aquele abraço ali no Cody Rhodes, né, parabenizando ele pela atitude, e de repente o The Rock dá uma autorização ali e o John Cena cumpre com a autorização do The Rock e ataca o Cody Rhodes fazendo o heel turn pela primeira vez na carreira, né? Ele já foi heel, mas heel turn ele nunca tinha feito, né? Porque ele tinha começado como heel e aí depois, quando ele vira babyface definitivamente em 2005 lá e se torna o top guy da WWE, o rosto da companhia, ele era um herói, nunca deu tap out, nunca cometeu nenhum tipo de roubo ali, então, enfim, uma outra malandragenzinha, mas era tolerável. Mas aí ele vira o vilão pela primeira vez ali, depois de muitos anos, atacando ali o Cody Rhodes, brutalizando o Cody Rhodes e aparentemente se unindo ao The Rock, né? Já que o Cody Rhodes não quis vender sua alma ao The Rock, ele, John Cena, vendeu sua alma ao The Rock. E pareceu ser genial, né? Porque, o último ano do John Cena, vão fazer algo diferente, vão fazer ele ser um heel, né? Coisa que a gente não tinha visto ainda, ele agir dessa maneira como top guy. Ele vinha demonstrando ter dificuldades para ganhar combates nos últimos anos, então ele precisava fazer alguma coisa que mudasse nesse último ano. Logo uma heel turn ali, um John Cena roubando poderia ser o caminho para ele finalmente chegar no título que faltava. E a gente pensou muita teoria, né? O The Rock vai ajudar ele e tal. E lá no final o John Cena provavelmente vai fazer uma face turn. E nessa face turn ele vai enfrentar o The Rock, e o The Rock vai ser o último adversário dele, ou pode ser o Cody Rhodes passando o bastão. Teorias não faltaram. O fato é que os dois foram se enfrentar na WrestleMania, e na WrestleMania foi decepcionante já a luta, né? Porque não apareceu ninguém para ajudar o John Cena ali de relevante, sabe? Não teve traições, não teve The Rock, apareceu só o Travis Scott. Ele fez uma interferência bem bobinha ali no Cody Rhodes e o John Cena aproveitou então para derrotar o Cody Rhodes. Ele ia usar o cinturão no Cody Rhodes, não conseguiu porque o Cody Rhodes tomou o título dele. Aí ele pede desculpas pro Cody Rhodes, o Cody Rhodes cai naquele conto e aí por conta disso leva um golpe baixo e o John Cena vence o combate e se torna campeão mundial pela 17ª vez, o maior campeão mundial da história, né?
E aí no show seguinte a decepção foi maior. Por quê? Porque o John Cena fala ali então que na verdade ele está ali na WWE de novo para poder fazer com que o wrestling seja destruído, né? Ele vai destruir o wrestling, ele vai levar o título mundial embora com ele e ele vai ser o último campeão da WWE. Vão criar um outro título, mas todo mundo vai saber que não é o verdadeiro título, porque ele, John Cena, estará levando embora aquele cinturão. É o último campeão e já era, né? Então ali já entra uma contradição, porque peraí, ele se uniu ao The Rock e o The Rock faz parte da corporação. Só que ele falando que ia acabar com o wrestling, quer levar o título embora, isso aí é algo que afronta o The Rock. Logo, não tem como ele estar aliado do The Rock. Então, agora ele é um heel independente, mas o The Rock não vai vir para se intrometer e tal. Aí a gente depois descobre do WWE Unreal que a WWE nem sabia se poderia contar com o The Rock no resto do ano. Ela pensou em outras heel turns, heel turn do Cody Rhodes, ou o Kevin Owens vindo depois ali da derrota, aliás, depois da vitória do Cody Rhodes. Aliás, da recusa do Cody Rhodes, perdão. E da derrota dele, Kevin Owens pro Sami Zayn. Ele viria, o The Rock marcaria uma luta de última hora ali contra o Cody Rhodes e o Kevin Owens ganharia o título mundial, enfim. E eles só queriam mesmo conseguir vender ingresso pro Elimination Chamber. Que eles estavam com dificuldades. E aí usaram o The Rock pra isso. E aí pensaram, bom, já que vai ter The Rock, vamos fazer algo grande com ele. E aí inventaram de botar esse negócio de heel turn. Então, assim, eles montaram uma storyline que era pra ser algo a longo prazo, sem saber se poderia ter esses caras pra usar a longo prazo. E aí já começou já uma série de contradições aí por causa disso, né? Aí na sequência vem ali o Randy Orton, ele se torna o primeiro rival ali do John Cena nesse seu último reinado. Já usaram já o cara que a galera mais estava pedindo, né? Logo de cara, talvez se eles tivessem segurado um pouco mais pro final do ano, né? Mas já quiseram usar já o Randy Orton logo de primeira. E aí foi engraçado, né? Randy Orton contra John Cena, só que dessa vez o John Cena sendo o heel, Randy Orton babyface. A luta foi legal, eu gostei. O juiz em dado momento cai ali no meio da luta, aí começa a pancadaria, o Randy Orton tenta fazer o punch kick, vem seguranças ali pra impedir, vem o próprio Nick Aldis, ele sai mandando o RKO em todo mundo. E aí quando ele foi fazer o punch kick no John Cena, apareceu o R-Truth. O R-Truth que tava ali então com uma gimmick de defender o John Cena, né? Porque o John Cena é o ídolo dele de infância. E aí ele veio para impedir o Randy Orton de derrotar o John Cena, acaba levando um RKO, mas o John Cena aproveita para derrotar o Randy Orton ali então e permanecer campeão mundial da WWE. O Randy Orton que também está nessa cruzada aí em busca de se tornar o maior campeão da história, ele tem 14 títulos mundiais, tem que ganhar mais 3 aí nos próximos anos que devem ser seus últimos, né? Então, veremos. Aí começa uma rivalidade com o R-Truth, porque o R-Truth na conferência de imprensa vai lá falar com o John Cena, ao invés de agradecer ele, faz um AA pra cima do R-Truth lá na mesa, e aí eles marcam um combate do R-Truth contra o John Cena no Saturday Night's Main Event, sem valer título mundial nem nada. Parece que foi porque o John Cena pediu pra ter o R-Truth como adversário, pra trabalhar com ele na despedida, mas ficou um negócio meio mal feito. Ele detona ali o R-Truth e já era. Naquele mesmo Saturday Night's Main Event, o Logan Paul estava disputando o título mundial contra o Jey Uso. E o John Cena veio para tentar ajudar o Logan Paul, porque ele queria destruir o wrestling. E com isso, destruir o wrestling significa ter o Logan Paul como campeão. Mas aí o Cody Rhodes retornou, desde a WrestleMania estava sumido, foi lá, atacou o John Cena. E aí ficou marcado pro Money in the Bank o combate de tags, né? O John Cena e o Logan Paul contra o Cody Rhodes e Jey Uso, né? Combate esse que em dado momento o juiz caiu. E adivinha o que aconteceu? O John Cena foi querer roubar, mas o R-Truth retornou para atacar ali, então o John Cena. E o R-Truth nesse período havia sido demitido da WWE de verdade mesmo. E aí teve um movimento nas redes sociais ali reclamando, e o R-Truth foi ali e atacou o John Cena e tal. E aí depois o Cody Rhodes e o Jey Uso ganharam e tal. E no Raw seguinte, o R-Truth aparece como Ron Killings, né? Não mais como R-Truth, falando pra respeitarem o nome dele, respeitarem quem ele é, botando mó hype e todo mundo falando, caramba, o R-Truth agora, o que ele vai fazer? Vai rivalizar com o John Cena de novo? Eles vão, né, ficar seriamente aí numa rivalidade mais intensa? Vão ter uma nova luta? O que vai acontecer, meu Deus do céu? Não aconteceu nada, gente. Depois de algumas semanas o R-Truth voltou a ser o R-Truth, voltou a ser a palhação. Esqueceram dele, pararam de usar, ele entrou numa field aleatória.
Foi mais ou menos isso, né? Aí depois, então, beleza. Durante esse período, o Cody Rhodes voltou a se qualificar como o, o desafiante do John Cena para o SummerSlam, porque ele ganhou o King of the Ring 2025, que dava vaga para isso, né? E na mesma noite, a gente teve a conclusão ali da rivalidade do CM Punk contra o John Cena, que tinham começado uma feud, né? Outra boa escolha também que poderiam ter guardado pro final. E aí, então, foi legal a rivalidade ali. O John Cena fez uma pipe bomb contra o CM Punk. Depois o CM Punk deu uma de Dr. Thugnamics pra cima do John Cena, né? E eles foram pra um combate lá então no Night of Champions. Outro combate que eu também achei legal. E aí na parte final, meus amigos, a The Vision apareceu pra atacar lá o CM Punk e tal, o John Cena. Porque o Seth Rollins era o Mr. Money in the Bank e ele foi tentar fazer cash naquele momento, né? Com o juiz caído e tudo. No fim das contas, o Sami Zayn ali apareceu para atacar os caras da Division. O John Cena aproveitou para atacar ali o Seth Rollins. O Seth Rollins aproveitou para atacar o CM Punk. O John Cena ligeiro jogou todo mundo para fora, fez a contagem no CM Punk e permaneceu campeão mundial da WWE, né? E aí, por fim, foi para uma assinatura de contrato contra o Cody Rhodes lá no SmackDown antes do SummerSlam. Ele não queria assinar o contrato de luta contra o Cody Rhodes. E o Cody Rhodes ficou com raiva, atacou ele ali, fez ele assinar na marra, com raiva. No show seguinte, ele fez uma promo falando que queria ver o verdadeiro John Cena aparecer no SummerSlam e não essa porcaria dos últimos meses. E detalhe, ele já tinha feito exatamente essa promo antes da WrestleMania. E o John Cena apareceu do jeito que ele quis aparecer mesmo e já era, ganhou roubado. Aí dessa vez, ele ouvindo isso e depois de levar uma surra, ele aparece ali no show antes do SummerSlam e fala, ó, essa é a versão verdadeira do John Cena. O John Cena quase que falou, né? Babyface está de volta. Aquilo que você falou pra mim semana passada abriu meus olhos. E a verdade é que eu só fiz o que fiz nos últimos meses porque eu tive medo. Eu tive medo do universo WWE me esquecer. Então se eu levasse o título embora, vocês jamais me esqueceriam. Aí, nossa, cara. Aí já mudou a teoria da heel turn dele de novo. A face turn foi convencido por causa de uma surra e por causa de palavras que ele já tinha ouvido antes, mas dessa vez por alguma razão fez a diferença. E no fim das contas porque ele tinha medo de ser esquecido. O maior campeão mundial da história tinha medo de ser esquecido pelo universo WWE. Nossa, agora me convenceu, hein? Aí um monte de fã bobão ainda. Ai, quando o John Cena falou que tinha medo da gente esquecer ele, eu até me emocionei. Pô, pra compensar, a luta dele com o Cody Rhodes do SummerSlam foi muito boa, tá? Talvez aí o combate mais emocionante dessa despedida dele. Eu acho que foi. Eu acho que foi o combate mais emocionante dessa despedida dele aí nessa tour. E aí ele perdeu pro Cody Rhodes, passou o título pro Cody Rhodes, passou o bastão. Mais uma vez, era um bom momento que eles poderiam ter guardado pra última luta, sabe? Essa passada de bastão. Todo mundo falou que o grande nome que o John Cena tinha que elevar esse ano era o Cody Rhodes. Então, né? Fizeram isso já no SummerSlam. E aí, logo após a luta, Brock Lesnar retorna pra dar uma surra no John Cena. E aí todo mundo, caraca, então vai ser o Lesnar o último. Que isso, tem Lesnar ainda nessa história? Só que antes disso, teve alguns intervalos, né? Antes de enfrentar o Lesnar. Ele, por exemplo, enfrentou o Logan Paul, que agora veio puto com o John Cena, falando, ô John Cena, peraí, a gente tava parceiro... E agora você vem com essa sua versão aí aviadada de novo? Não. Vamos parar com isso. E aí eles marcaram uma luta. Luta legal. John Cena passa pelo Logan Paul, né? E quebra a zica, porque ele como babyface não ganhava um combate individual desde 2018. Finalmente ele conseguiu quebrar essa zica contra o Logan Paul. Teve alguns shows semanais aí, eu não vou entrar em detalhes de todos, com certeza eu vou esquecer de alguns detalhes, promos e tal. Mas, por exemplo, teve o Sami Zayn ainda como campeão dos Estados Unidos, pedindo pro John Cena enfrentar ele pelo título, porque lá, quase 10 anos atrás, ele no Canadá apareceu para enfrentar o John Cena quando o John Cena fazia desafio aberto pelo título dos Estados Unidos também, né? Uma boa lutinha, acabou ali com a interferência do Lesnar, né? Não lembro se foi o Lesnar ou o Logan Paul, foi o Lesnar, eu acho. E aí depois ele enfrenta o Brock Lesnar no WrestlePalooza, né? O Logan Paul enfrentou no Clash em Paris, o Brock Lesnar ele enfrenta no WrestlePalooza. E um combate esquecível, né? O Brock Lesnar vai lá, destrói o John Cena. Só que não foi aquela destruição tão marcante igual a do SummerSlam 2014. E nem uma reviravolta igual a do Extreme Rules 2012. Então, basicamente aí, uma luta completamente desnecessária. Se era pra fazer desse jeito, era melhor não ter feito.
o Brock Lesnar simplesmente destrói o John Cena, não tem revanche, não tem mais nada, acabou, né? É isso. Aí, eles marcam uma rivalidade do John Cena contra o AJ Styles, basicamente assim. O Twitter tava falando que, cara, precisamos ter John Cena contra AJ Styles nessa tour de despedida, né? O AJ Styles foi um rival moderno aí, muito legal pro John Cena e tal. E aí, como eles distribuíram as datas completamente erradas, e eu até esqueci de falar isso no começo do vídeo, desde o começo o John Cena botou lá, ó, tenho tantas datas pra cumprir. Então coloquem na contagem regressiva. A maioria gastou tudo no primeiro semestre em momentos que não precisava, sabe? Em vários momentos desnecessários, assim. E aí, meus amigos, chegou no segundo semestre e já não tinha tanta data assim pro John Cena. Eu acho que a culpa foi dele mesmo, tá? Eu acho que ele colocou essas datas, ele tinha contratos ali com Hollywood pra cumprir, outros projetos, a maioria tudo no segundo semestre, então por isso ficou espaçado desse jeito. E aí, como ele tinha que lutar no Crown Jewel e não tinha como construir nenhuma rivalidade porque não tinha show semanal pra ele participar nas datas dele, naquele período, basicamente eles inventaram lá o seguinte, ó, os fãs pediram, então vai ter John Cena contra AJ Styles no Crown Jewel. Parabéns, fãs, vocês conseguiram. Tipo, meteram o louco. E aí a luta dele com o AJ Styles, não dá pra chamar de luta, né? Foi um combate de homenagem, sabe? Uma guerra de finishers ali, de rivais históricos do John Cena. Ele foi repetindo o moveset. O AJ Styles também repetiu o moveset de alguns rivais que ele teve na carreira, né? Então, acabou ali sendo essa espécie de homenagem ali a vários lutadores ali do passado, né? Agora, enfim, não teve storytelling, psicologia, não teve lógica ali, né? Quantidade de finisher que teve, que count e tal. Foi basicamente uma homenagem, não dá pra considerar uma luta. Foi mais eu acho que a palavra certa é uma homenagem mesmo que fizeram. Ficou legal. Eu não sei se eu escolheria o AJ Styles como esse adversário pra fazer isso. Mas não dava pra esperar muita coisa assim, com poucas datas e poucos caras pra escolher. Foi o que deu pra ser feito. Então acabou sendo um saldo positivo também, né? Aí depois o John Cena também teve ali seu momento como campeão intercontinental. Ele apareceu num show semanal ali, o Dominic veio encarar ele. Eles bateram boca, marcaram um combate do Dominic contra o John Cena pelo título intercontinental. E o John Cena derrota o Dominic e se torna campeão intercontinental pela primeira vez na história. O último título que lhe faltava, e aí ele se tornou então um Grand Slam, né? Então a WWE foi meio que fazendo umas últimas fanservices ali pro John Cena antes de já se aposentar. Teve ainda um show semanal ali também, que botaram ele junto com o Sheamus e o Rey Mysterio pra fazer um combate de equipes e tal. Até pra ele ter um último momento com o Rey Mysterio, um último momento com o Sheamus também. Tentaram fazer ali no último semestre um pouquinho de tudo, sabe? Vamos dar as últimas homenagens pro John Cena do jeito que der. As datas que sobrou, vamos pensar no que a gente tem de elenco que dá pra usar com o John Cena. E acabou então fazendo isso. E por fim tivemos aí o torneio pra definir o desafiante número 1, o John Cena na sua última luta aí, na sua carreira, né? Aí botaram um monte de gente, alguns ali sendo rivais históricos do John Cena, como o próprio Miz, que participou 2 vezes e pulou fora. Teve o próprio Rusev também ali, que já foi um rival histórico, também ficou de fora da final. Zack Ryder teve a história do John Cena roubar a namorada dele lá atrás, além de já terem sido amigos e inimigos, também participou, ficou de fora. Ziggler também tem uma pequena historinha ali com o John Cena, também envolvendo a mulher, inclusive, a Nikki Bella ficou de fora também, né? Enfim, no fim das contas, a final foi LA Knight e Gunther, e o Gunther venceu o torneio. Teremos Gunther contra John Cena aí nesse próximo sábado, né? Eu acho que essa luta vai ser uma luta legal. Eu acho que, cara, se eles souberem fazer o final dela, ficaria bem emocionante, né? Com o John Cena resistindo a tudo que o Gunther lhe aplica. E aí no final ele gritando, né? Eu nunca desisto, vai lá e ataca o Gunther com tudo e tal e tal e tal. O Gunther reverte com um Big Boot, faz um clothesline, faz um powerbomb, faz mais um powerbomb. Aí antes de dar o terceiro powerbomb, já sabendo que ele vai ganhar a luta, o John Cena vai, levanta assim, quase que morrendo, faz o Can't See Me pra cima do Gunther, né? E o Gunther vai lá, dá mais um powerbomb e ganha o combate. Mais ou menos o que aconteceu com o Shawn Michaels e Undertaker na WrestleMania 26, né? Aí ele vai embora, o John Cena fica no ringue, se despede de todo mundo, já anunciam ele pro Hall da Fama 2026 e fica por isso, né? Eu acho que o saldo, cara, acaba sendo positivo, tá?
as coisas boas da heel turn do John Cena e depois da face turn e a despedida dele em geral, as coisas positivas, eu acho que elas vão falar mais alto do que os problemas que a gente teve ao longo do caminho, né? Mas é isso, poderia ser muito melhor planejado, realocado alguns combates, algumas ideias, mas é o que deu pra fazer, né? Comentem o que vocês acharam, um abraço, até a próxima e fui.